Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã Viva. Que bom estarmos juntos neste programa de hoje, que tem como tema a importância do discernimento vocacional para os dias de hoje. Olha, é um tema que eu vou gostar muito de conversar com o nosso convidado, porque ainda que seja mais específico sobre a vocação, vai ajudar-nos a todos, porque todos nós, todos os dias, temos de fazer algum discernimento, um bom discernimento, não é? Então, eu estou aqui com o Frei José Carlos Matias, que é o delegado provincial dos frades menores conventuais. Já quero acolhê-lo, é um gosto muito recebê-lo aqui, Frei. Muito obrigado. Sua bênção. O Senhor vos abençoe. Bem-vindo à Canção Nova. Obrigado, obrigado. Nós nos alegramos, né? Porque é uma graça, é uma honra termos aqui a presença de um franciscano, né? Vamos aprender muito hoje. Esse tema do discernimento vocacional, o Frei vai partilhar conosco através da sua experiência, da sua vivência na Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana na terra de Santo Antônio, não é? É assim mesmo. Que bênção. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa, eu peço ao Frei para conduzir esse momento de oração para nós iniciarmos. Então aqui, junto de Maria, Senhora minha, Nossa Senhora, queremos te pedir que nos protejas, que nos abençoes, que protejas todos aqueles que mais precisam da tua proteção, que protejas todos aqueles que nos vão acompanhar ao longo deste programa, que os abençoes. Senhora minha, nós nos confiamos em ti. Ajuda-nos a discernir sempre a vontade do teu Filho, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoa-nos, Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção nos confiarmos a Nossa Senhora. Quero convidar o senhor, então, para sentar-se, Frei, ali. Nós já vamos nos dirigir aqui para a sala de estar, para nós conversarmos a nossa conversa. Eu quero começar... Queremos conhecer um pouco mais, né, do senhor, da sua história vocacional. O senhor podia partilhar um pouco do seu processo também de discernimento, né? Quantos anos o senhor está na Ordem dos Frades Menores? Então, sou o Frei José Carlos. Eu nasci há 48 anos numa pequena aldeia chamada Moita, que é uma aldeia do concelho de Castro Daire, do distrito de Viseu. Sim. Uma aldeia muito bonita, que infelizmente, mais uma vez, neste verão, voltou a ser destruída, atingida pelos incêndios. Mas eu acho que conhecer aquela região, conhecer aquele lugar, é conhecer também as minhas raízes, é conhecer a minha história vocacional, porque ali nasceu. Ali fui educado, nasci de uma família católica, com os meus avós, que também me influenciaram muito. Apesar do meu avô, que eu nunca conheci, porque morreu um ano antes de eu nascer, influenciou-me muito, porque as pessoas ainda hoje dizem, não o chamam por José Augusto, que era o nome dele, mas chamam-no pelo tio Santinho. Foi uma beatificação popular. Que bênção, Frei! E então, ali nasci, ali cresci, e já na minha meninice, no meu tempo de criança, quando brincava com os meus primos, com os meus amigos, eu queria ser o padre. E então celebrava a missa para eles. Eu costumo brincar porque quando celebrava a missa para eles, eu começava a missa e eles iam-se todos embora. Eu disse, Jesus, pronto, eu não tenho jeito para o padre. Meu Deus! Mas ali cresceu também, por exemplo, o meu amor pela Bíblia. Eu com 12, 11 anos comecei a ler a Bíblia. Enquanto andava ali com o gado, porque durante o tempo de verão, das férias grandes de verão, sim, eu era pastor.
com os meus primos, e por isso naquelas serras eu aprendi a ler a Bíblia, aprendi a amar a Bíblia. Por isso havia aqui tantas coisas importantes, já também uma ligação a Deus. Eu aprendi a rezar, a minha avó que me falava das vidas de santos. Depois, algumas vezes me perguntei qual seria a minha vocação. A verdade é que fui crescendo. Depois, quando fiz o crisma, aquilo voltou a mexer muito comigo, mas fui crescendo. Quando tinha 18 anos, o meu padre pediu-me para ser, o meu pároco pediu-me para ser ministro extraordinário da comunhão, e aquela formação que fiz mexeu muito comigo. Olha. A verdade é que depois cumpri o serviço militar. Sim. Fui para a Suíça trabalhar. Eu tinha deixado... Eu deixei a escola com 14 anos. Sim. Depois estudei à noite, fiz alguns cursos, mas a escola mesmo deixei com 14 anos. O percurso normal parou aos 14. Aos 14 anos. Sim. Depois fui para a Suíça. Ali trabalhei 4 anos na Suíça, num hotel, como cozinheiro. Olha. E ali tudo estava bem, mas faltava-me alguma coisa. Sim. Eu não sabia o quê, mas faltava-me alguma coisa. Sim. Depois regressei a Portugal, trabalhei mais 4 anos em Portugal, e nesse momento foi um momento de grande luta, de grande procura de estabilidade. Já tinha construído uma casa na minha terra, já tinha comprado o carro, e foi no momento em que a vida me estava a correr tão bem que eu disse: ó Zé, tens tanta coisa. O que é que te falta? O que é que te falta? Faltava ali alguma coisa. Meu Deus. E ali iniciou um processo de discernimento. O que é que te falta, Zé? E foi longo, foi difícil, porque eu nem sempre queria ouvir a vontade de Deus. Sim. Mas houve um dia, o dia 19 de abril de 2003, era um sábado santo, e naquele dia em que eu tive tanto trabalho, porque estava a trabalhar na cozinha e tinha que preparar o banquete para uma menina que ia ser batizada na vigília pascal do sábado santo, e uma menina que eu agora voltei a encontrar. Meu Deus. E está tão crescida como a minha vocação. Sim, que bonito. E ali, neste sábado santo, eu consegui abrir as mãos e dizer: Senhor, vamos a isso. Vamos a isso. E ali começou o meu caminho, que não foi um fim, foi um começo do meu caminho vocacional. Depois passei... Quantos anos o senhor tinha, Frei, na altura? Eu tinha 27 anos. Já tinha uma vida bem vivida, estruturada, já era não é? Crescidinho. Já era maduro, né, Frei? Era crescidinho e também tinha... E depois ali começou o percurso, que passou por 2 anos na comunidade de Viseu, onde agora me encontro de novo, de discernimento ainda. Depois ir para a Itália para fazer toda a formação. Sim. 1 ano em Brecha, 1 ano em Pádua, onde está o túmulo de Santo António, junto a Santo António. E depois os 5 anos da faculdade, divididos, estudei sempre em Pádua, mas vivi 3 anos em Pádua, 2 anos em Campo Sempero, onde Santo António viveu os últimos tempos da vida dele, onde teve a visão do menino Jesus. Então tem aí uma ligação muito forte, né? São Francisco e Santo Antônio, sim, não é? Sim. E depois, dali, regressei a Portugal. No dia 18 de setembro de 2011, fiz a minha profissão solene. No dia 1 de maio de 2014, fui ordenado sacerdote, e aqui estou, nestes 10 anos desta minha aventura de ministério em Portugal, vividos entre Coimbra e agora, ultimamente, em Viseu. Sim. Só por esta fala do senhor, essa introdução da sua história, a gente percebe que o discernimento não é um processo fácil, Frei José Carlos. Não é, nem rápido. Não. Não é? Como é que o senhor definiria, assim, o discernimento diante da sua própria história, né? Olha quantos anos
quantas... O senhor até tentou um pouco, não é isso, né? Mas o senhor estava vivendo o processo, não Sim, é? sim, Mesmo quando sim. o senhor foi para a Suíça e foi trabalhar e adquirir os seus bens, que é lícito também, Sim, não é? sim, E é sim. todo jovem que sonha com isso, né? Como é que o senhor define, assim, o Sim. discernimento? O discernimento é um processo de procura da vontade de Deus. Sim, É isso que nós procuramos. Mas de descobrir que a vontade de Deus, isto é algo que eu aprendi com São Francisco, que é muito importante. sim. A vontade de Deus não é uma coisa que às vezes nós dizemos, eu não quero cá esta coisa de vocação, porque depois vai contra o que eu quero. Sim, Mas esta vontade de Deus coincide com o desejo mais profundo do meu coração. Se eu sou superficial, entro em contradição, porque eu quero a facilidade, eu quero aquilo que me dá prazer imediato, eu quero aquilo que me brilha mais, e então entro em contradição com a vontade de Deus. Mas se eu vou em profundidade, eu vejo que as duas coisas coincidem. E São Francisco ensina isso. São Francisco passou a sua vida a perguntar: Senhor, o que é que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E quando Francisco descobre o que é que Deus queria dele, através da Bíblia, descobre o que é que Deus queria dele, não diz, é isso que Deus quer de mim, mas diz, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, que eu anseio fazer com todo o meu coração. Por isso, percebeu que a vontade de Deus estava ali, já no profundo do seu coração. Sim. E as duas coisas coincidem. E me lembra muito uma frase do nosso fundador, o Padre Jonas, que ele até escreveu uma música, a resposta que ele deu também no processo, Frei José Carlos, se tu queres, Senhor, eu quero, não é? Sim. E quando o Senhor fala assim, que o discernimento, quando escolher a vontade de Deus, no fundo é aquilo que a gente quer. Quando nós vamos ao profundo, então, Sim, sim. fizemos um discernimento maduro. Sim, sim. E que com o tempo Sim. fica. Aquilo que é palha, e Jesus fala tanto de palha no Evangelho, que queima, aquilo que é palha o vento leva. Mas aquilo que tem valor fica. Tem peso. O grão fica. Eu recordo, há bocadinho falei da minha terra, e recordo sempre quando malhavam o milho na minha terra, e depois era necessário colocar ao vento para que o grão ficasse, e aquilo que não prestava, o vento levava. E eu recordo sempre desta técnica para dizer o que é o discernimento. É deixar que o vento leve aquilo que não vale, Que é palha, não vale. E deixar que aquilo que conta fique. Porque senão, às vezes nós fazemos o nosso discernimento olhando aquilo que me convém. Sim. Mas como fizeram os discípulos quando tinham que escolher alguém para o lugar de Judas, não disseram, ó Deus, olha, nós achamos que este que é mais bonito, é mais jeitozinho, é mais conforme as nossas ideias, não nos vai dar tanto trabalho, queremos este. Não, disseram, Senhor, mostra-nos qual é aquele que tu escolheste. Qual é aquele que tu escolheste. Sim. Eu acho que é preciso passar por aí. E isso requer tempo, requer experiência, requer vida. Vida. Se é só teoria. Verdade. E eu queria que o senhor falasse assim, quais foram as maiores dificuldades que o senhor passou, que o senhor enfrentou nesse processo de discernir a vontade de Deus? Quais foram os maiores desafios? Bem, o primeiro, antes do 19 de abril de 2003, e que eu descobri mais tarde, foi que eu queria saber o que é que Deus queria de mim. Era sincero, eu dizia, o que é que Deus quer de mim? Mas continuava a ir junto de Deus com tudo aquilo que Ele me tinha colocado nas mãos. Eu tinha a noção que era um dom de Deus. Eu tinha construído a minha casa, tinha o meu trabalho, tinha o meu carro, tinha vivido os meus namoros, tudo isso. E eu dizia, ó Deus, olha, tantas coisas que eu tenho aqui, o que é que tu queres colocar mais? E a principal dificuldade foi perceber que disse, ó Senhor Deus, tu deste-me tudo isso. Eu sou capaz de abrir mão para dizer
o que é que tu queres colocar. Não querer envolver Deus e a sua vontade na vida que eu já tinha, mas deixar-me envolver no projeto de Deus. Esse é um desafio para... No projeto de Deus. Foi o principal. Sim. Depois, todo o caminho, porque o discernimento não acabou. Hoje, eu estou em discernimento. Estamos sempre em discernimento. Não é que eu cada dia ponho em causa se quero ou não ser frade. Valha-me Deus. Sim, entendi. Mas cada dia eu tenho que decidir ser frade hoje, verdadeiramente. E por isso é um processo que continua. E por isso, ao entrar, tive grandes formadores, que foram a comunidade, que foram em Viseu, uma comunidade de deficientes profundos, Santo Estevão, uma comunidade de deficientes profundos. Eu fui para lá fazer voluntariado porque o meu formador disse-me: olha, vais ali fazer serviço. Para mim, não sabia bem o que aqui ia fazer, afinal fui lá para ser formado. Eles foram grandes formadores. Sim. Aqueles meninos foram grandes formadores. Por isso, a comunidade foi minha formadora. As senhoras que vinham à missa, que rezavam o terço, que passavam horas ali em oração, foram grandes formadores. E todas elas me ajudaram a discernir. Por isso, esse processo continua e encontra dificuldades. Quando estava em brecha, tive que, se calhar, a maior dificuldade de todas. Eu entrei em crise e o momento da crise não era tanto se Deus me tinha chamado ou não. Sim. Deus chamou-me aqui. Mas foi olhar para as minhas incapacidades. Deus deve-se ter enganado. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E entrei em crise profunda. Não vou contar a história toda, mas Deus conduziu-me ao túmulo do meu santo protetor daquele ano e naquele dia tinham colocado lá uma frase que foi importante para mim e que eu partilho porque pode ser importante para nós. Claro. E eu fui rezar ao meu santo protetor e tinham acabado de colocar uma frase dele. Era o Beato Ludovico Pavoni. E estava escrito: confia em Deus com toda a segurança, porque Ele nunca falta a quem a Ele se abandona. Eu estava a olhar para mim e a dizer: eu não sou capaz, eu tenho tantas incapacidades. E aquela frase ensinou-me a principal coisa. A vocação não é confiar em mim, é confiar em Deus. Não é confiar nas nossas próprias capacidades. Não. É confiar em Deus. Confiar em Deus. Confia em Deus com toda a segurança, porque Ele nunca falta a quem se abandona a Ele. E essa Sim. foi uma das dificuldades que eu tive que passar. Confiar nele. Como Pedro, né, Frei José Carlos, quando olhou para ele mesmo, afundou, né? Sim. Olhou para o mar. Sim. E quando olhou para Jesus, ele conseguiu... Jesus, salva-me. Salva-me, né? Conseguiu prosseguir. Não nos salvamos, somos salvos. Não, mas somos salvos por Deus. E mesmo o tema do programa, né, é engraçado, o tema é sobre o discernimento vocacional, mas todos nós vivemos uma vocação. Sim. Nós vivemos, independente do nosso estado de vida, e eu tenho certeza que quem está a nos acompanhar está bebendo, trazendo para a sua vida, né? Porque é importante nós fazermos um bom discernimento nas nossas escolhas, não é? Sim. Eu queria perguntar para o senhor, assim, mesmo quando nós temos as melhores intenções, rezamos, ou também temos ali a palavra de Deus, né? Como o senhor mesmo disse, que a palavra começou a ser sua companheira muito cedo, né? Mesmo ainda assim é possível nós fazermos um discernimento errado? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É possível. É possível. E como já foi dito, mas isto eu queria voltar a sublinhar, todos nós, todo ser humano foi chamado por Deus à vida. Todo batizado foi chamado por Deus à vocação do batismo. E o batismo é uma vocação. Ser batizado é uma vocação.
é um chamamento. E por isso temos que discernir esta vontade de Deus na nossa vida. E eu já disse a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a importância de ir ao profundo do nosso coração, mas nada disso se pode fazer sozinho. É um problema. O discernimento, e eu disse, e se calhar ainda não sublinhei bastante também no meu caminho, sim, mas a importância de encontrar frades que me acompanharam, de encontrar uma comunidade de frades, de encontrar formadores e de viver tudo isso no interior de uma igreja. Não é um caminho sozinho. E todo cristão, ao fazer esse caminho de discernimento, não o pode fazer sozinho, mas na igreja, nos sacramentos, na palavra de Deus, mas na palavra de Deus vivida em igreja, com a ajuda do Espírito Santo. Porque isto ajuda-nos a ouvir a Deus, sim, e não as nossas sugestões, aquilo que nos convém. Discernir, diz São Paulo, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. E às vezes, quando fazemos sozinhos, corremos o risco de discernir aquilo que nos convém. Mas às vezes aquilo que nos convém pode ser a palha que eu falava há bocadinho. Entendo. Pode ser alguma coisa que brilha muito, mas que depois não é ouro, é latão. E daquele fraco. E por isso a necessidade de o fazer com uma comunidade. Com uma comunidade que não te vai telecomandar, sim, mas que vai caminhar contigo. A ideia não é... Não é escolher por nós. Não é ninguém que escolha por mim. Mas caminhar connosco. O formador, sim, não é alguém que escolhe pela pessoa. No meu processo, nunca ninguém escolheu por mim, mas tive alguém ao meu lado que me foi dizendo: se calhar ainda não viste este pormenor. Se calhar olha por ali. E às vezes nós temos esta capacidade de ver mais facilmente quando o outro nos fala na vida do outro do que o outro vê as suas próprias situações. E por isso é mais fácil. Olhar o outro lado, né, Frei? Sim, sim. E nesse processo, o diretor espiritual, Frei, no caso, quem tem a graça de ter um diretor espiritual, que é uma graça, né? Sim, sim. Mas o diretor espiritual, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância, tem o papel. Mas para quem não tem, né? O confessor, o padre, o pároco, a comunidade. Sim, sim. São essas pessoas que nós temos que trazer, né? No claro, processo de discernimento. Sim, é claro. E como dizia, essas pessoas, tantas vezes simples, mas que nos dizem aquela palavra, sim, que tem peso fundamental. Eu há bocadinho dizia algumas senhoras que vinham ali à missa. Por exemplo, houve um dia que eu estava com dificuldade e houve uma senhora que me disse: olha, tenho rezado todos os dias por ti, estou contigo, vejo isto e isto em ti, que são uma graça de Deus. E eu nunca tinha visto isso. Sim. Uma professora que tive que me disse: tu estás-me a dar força por esta situação. Eu nunca tinha visto isto. E é esta pessoa que me deu. Assim como as pessoas que não têm um diretor espiritual têm alguém na comunidade. E é importante recorrer sempre a alguém. Repito, para não caminharmos sozinhos. Podemos errar. Sozinho não se faz caminho sozinho, né, Frei? Jesus não é? Não caminhou sozinho, nunca. Mas juntou uma comunidade para caminhar com ele. Por isso, a Igreja não nasceu para caminharmos sozinhos. Ele, quando mandava algum discípulo, pelo menos mandava 2 a 2. Nunca mandou sozinho. Então, todos nós temos uma vocação específica, como o senhor dizia. A partir, no batismo, nós já recebemos a nossa missão, não é? Sim. O senhor acha que hoje, nos tempos que nós vivemos, é mais difícil fazer um bom discernimento do que talvez na sua época? Eu acho que não. Cada tempo tem as suas dificuldades. E às vezes
são as mesmas dificuldades, mas que se apresentam de uma forma diferente. Mas cada tempo tem as suas dificuldades. Não é por acaso que Jesus, no início do seu caminho, passou pelas tentações, que são um grande exemplo para nós. Não é por acaso que São Francisco, no início do seu caminho, teve todas aquelas dificuldades, e nós colocamos a vida de São Francisco ao lado da vida dos nossos jovens hoje, é tão parecida, tão parecida. Por isso, eu acho que não são mais difíceis ou mais fáceis. São um pouco diferentes. São um pouco diferentes. São épocas diferentes. Sim, sim. Mas as dificuldades estão sempre lá. Sim. E o Senhor continua a chamar da mesma forma, não é, Frei? Sem dúvida. É. Deus chama e continua a chamar. Há algum documento da Igreja que diz isso. Deus chama e continua a chamar. Sempre. Sempre. Por isso, às vezes, quando se diz que há uma crise de vocação, sim, eu digo que não há uma crise de vocação, porque vocação quer dizer chamamento, e Deus chama e continua a chamar. A grande crise do nosso tempo é uma crise de escuta. E Ele chama, mas às vezes não ouvimos. Nós é que não ouvimos. E isso não está relacionado com a questão de hoje que a gente vive, né? Das mídias sociais, dos telemóveis, né? Está relacionado a nós próprios, não é, Frei? Sim. Nós mesmos é que não... Sim, sim. Não ouvimos. Podemos-nos distrair, sim, com estas coisas. Sim. Mas no passado também nos distraíamos com outras. A questão é se eu estou distraído, se eu vou à procura da palha ou do grão. E a palha ou o grão posso encontrá-lo no passado, posso encontrá-lo nas coisas de hoje. Basta escolher. Se nas redes sociais eu escolher a canção nova, não me vou distrair. Vou ficar com grão. Discernir bem. Nossa, Frei, muito bom. Olha, nós já chegamos ao final do primeiro bloco, mas graças a Deus nós temos mais um bloco, porque precisamos aprofundar mais. E o Frei José Carlos, no segundo bloco, ele vai ser bem específico, nos dando aí as orientações para nós fazermos um bom discernimento, porque todos nós precisamos desse tema. Não é só para os jovens, é para a nossa vida, não é, Frei? Sim, sim. Então, vamos voltar no segundo bloco. Aguarda um instantinho que já voltamos. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, com um tema maravilhoso. A mim, pelo menos, eu estou aprendendo muito. Eu tenho certeza que quem está a acompanhar o Manhã Viva também, com o Frei José Carlos, que é da Ordem dos Frades franciscanos conventuais, é isso mesmo, né, Frei? Sim. Olha, o Frei veio de Viseu, de propósito, para estar no Manhã Viva de hoje, para falar conosco sobre a importância do discernimento vocacional. E eu já quero agradecer mais uma vez a presença, porque é sempre também uma doação do tempo, né, dos nossos convidados, mas especialmente o Frei José Carlos. Quero agradecer mais uma vez, Frei, a sua presença aqui, trazendo esse tema para nós, que não é só para quem está em processo de discernimento de vocação, mas para quem vive, né? A nossa vida nos chama a todo momento a fazer discernimentos, não é, Frei? E a nossa vida é uma vocação. Olha... Cada vida é uma vocação. Cada vida é uma vocação. Que bênção, sim, é isso mesmo. Sim. Mas eu queria que o senhor falasse, existem práticas ou alguns exercícios para uma pessoa que está fazendo um discernimento com relação à vocação? Sim. A primeira coisa, e aqui agradeço a Deus que a descobri, eu peço desculpa de vez em quando vou à minha história, mas acho que foi importante. E quando realmente eu quis decidir, houve uma coisa importante. Eu trabalhava num restaurante em Viseu e descobri que na Sé, à tarde, havia a adoração do Santíssimo Sacramento. E é Jesus que nos ensina. Quando ele tinha que decidir algo importante, ele retirava-se num lugar deserto para estar com o Pai. E a primeira coisa para decidir
é falar com Deus. Eu fugia, no sentido, quando saía do trabalho, fugia e metia-me na sé, em silêncio, diante do Senhor. É fundamental. A segunda coisa é a oração em igreja. Eucaristia. Por vezes, aparece algum jovem que diz: eu quero ser frade. E já me aconteceu dizer: ok, qual é a comunidade em que costumas ir à Eucaristia? Eu não costumo ir. Oh, meu Deus, espera aí. Vai à Eucaristia. Frequenta a igreja. Sim. Porque a vocação é da igreja para a igreja. Por Jesus quem chama, não é? Claro. Então, frequentar a igreja, a oração em igreja e a Eucaristia. Sim. A Eucaristia. A terceira coisa, já falamos, mas a importância, quando se trata de um discernimento importante, pedir a um sacerdote ou uma irmã ou alguém preparado para fazer de direção espiritual, para acompanhar a pessoa. Repito, não é para decidir por ela, mas para caminharem juntos, para ajudar nesse discernimento. A internet pode ajudar, o Google pode ajudar, mas infelizmente há pessoas que querem fazer o discernimento através do Google. Não. Oração, igreja, padre espiritual. Sim. Depois há outras, mas estas três são fundamentais. Fundamentais. Adoração. E vamos lembrar quem está em casa, né, Frei, que está precisando fazer um discernimento. Sim. Não pode deixar a oração, nem Não. a comunidade, Não. nem a igreja. Não é? Ou seja, a comunidade que a pessoa participa, não é? E como é que o senhor vê hoje a relação da sociedade, Frei, com a vocação religiosa, principalmente? Quando um jovem decide pela vida religiosa? Muito incompreendida. Sim. Já foi assim um pouco comigo. Eu tinha 27 anos, toda a gente dizia: olha, é tão certinho, olha Sim. como tem a vida organizada, Sim. olha que vida tem. E de um dia para o outro, quando me faço franciscano, Sim. deixar tudo. Está doido? Deram-lhe alguma droga? O que é que se passou com ele? Meu Deus. Também na família, graças a Deus, depois a minha família percebeu, mas foi um choque, porque não estavam à espera. Tive pessoas que vieram dizer: olha, eu sempre vi esses sinais em ti, por isso o discernimento também é ir à nossa história, se calhar isso ainda não disse, mas ir à nossa história. Disse na minha história, já havia ali o celebrar a Eucaristia, já havia ali o amor pela Sagrada Escritura, havia ali coisas na nossa história que... E mesmo a brincadeira de infância, Sim. ela diz também, né? Há alguma coisa que vai Sim. dizendo o que é importante para mim. Mas isto também é importante para o discernimento, mas isso, quem acompanha, vai ajudando. Mas... esta parte da decisão tantas vezes não é compreendida. Algumas vezes escutei de alguns jovens que eu estava a acompanhar, ou alguns jovens que deram os primeiros passos, e as pessoas dizerem: que desperdício! E eu costumo responder: mas valha-me Deus, então, mas Deus é algum caixote do lixo? Sim. Por quê? Sim. Porque a pessoa tem qualidades, porque é um desperdício dar a Deus? Então Deus é o caixote do lixo que recebe aquilo que não presta? Que desperdício! Por isso, às vezes, a vocação não é compreendida. E às vezes da parte da própria família. Eu costumo contar uma história verdadeira de uma avó que um dia disse, zangada comigo: nunca mais rezo pelas vocações, que eu rezava tanto pelas vocações. Então o que é que aconteceu? Agora o meu neto quer entrar no seminário. Eu disse: olha que graça! Então, eu rezo tanto pelas vocações, agora eu chamo o meu neto. Eu disse: eu sou o neto das outras. Como se fosse perder, né? O neto das outras. Ou então, alguma mãe,
os pais que reagem muito mal, o pai tem... mas há alguma mãe que ameaça o suicídio se o filho for. Meu Deus. Isto é um extremo. Por isso, às vezes, há essa incompreensão. Por isso, eu acho que da parte religiosa, às vezes há dois extremos. E eu, às vezes, costumo perguntar às pessoas, há dois extremos. Há um que desvaloriza completamente e há outro menos perigoso, não menos perigoso, que acha que nós, na nossa vocação, temos uma ligação direta com Deus. Com Deus. E então, a partir dali, já Deus diz-nos tudo, nós sabemos tudo, nós já não precisamos de discernimento, nós somos Deus na Terra. Eu acho que as duas coisas... Dois extremos, né? E são perigosas. Quem desvaloriza, quem critica, sim, quem não compreende, quem exagera na forma onde, sim, nos coloca. Sim. Não estou pronto para ir para o altar, não sei tudo, não tenho ligação direta, sim, com Deus. Acho que estes dois extremos podem ser incompreensões. E o que o senhor diria para um jovem que está sofrendo isso? Ou talvez alguém mais velho, né, que toma essa decisão. Como lidar com essa pressão, Frei? Qual é a postura que o jovem deve ter, a pessoa deve ter? Eu acho que o importante, por um lado, manter a sua escolha, por outro lado, respeitar a posição do outro, a posição da família. Eu compreendi, sim, o choque na minha família. Aquilo que eu fiz foi saber que eles estavam a sofrer, foi compreender, foi tentar manter-me próximo e depois, ao longo dos anos, lá está aqui também, o discernir com a vida. Ao longo dos anos, eles foram percebendo que eu estava bem, que eu estava feliz, se calhar às vezes até um bocadinho mais feliz, se calhar às vezes um bocadinho mais entusiasmado, e então perceberam, olha, afinal, foi uma boa escolha, mas requer tempo. E por isso, não ceder às chantagens, sim, mas amar, respeitar a opinião do outro e depois o tempo, a vida, o dirá. Sim. O dirá. Porque se não, pode-se incorrer num erro de discernimento também, né? Sim. Ou numa fuga. Eu queria que o senhor falasse um pouco, Frei, sobre também as consequências de um discernimento mal feito. Quando a pessoa, ela opta pela palha, vamos voltar à metáfora da palha, né? Sim. Não conseguiu perceber quais os impactos que podem causar, né, na vida dessa pessoa e também de quem está perto dela, né? Sim. Porque acertar o discernimento implica também em quem vive conosco, não é, Frei? Sim. O discernir, às vezes, entre uma coisa boa e uma coisa melhor, às vezes é uma coisa boa e uma coisa má. Quando é entre uma coisa boa e uma coisa má, é fácil. É fácil. E quando erramos, é um problema. Quando é uma coisa boa e uma coisa melhor, mas quando erramos, não é... porque Deus acompanha-nos também nos nossos erros. Deus vai tentar recuperar-nos, vai tentar ajudar-nos na vida. Mas aquilo que eu disse, parecia que tinha tudo, mas faltava ali alguma coisa. E quando damos conta que faltava alguma coisa, corremos o risco de sentir a tristeza. O jovem rico que vai ter com Jesus, com sim, todo o entusiasmo, o que é que queres que eu faça? O que é que eu devo fazer? E quando Jesus lhe faz um desafio para ele ter a felicidade... Não foi capaz. E ele não foi capaz. Não sabemos se foi. Não sabemos o futuro, mas naquele momento não foi. E disse, e ele que tinha chegado com todo o entusiasmo e com toda a alegria, voltou para casa triste. Agarrado àquilo que tinha, mas triste. E um erro no discernimento pode custar isso. Pode custar a tristeza. A tristeza. A amargura de ter estado ali, diante daquilo que me dava a alegria, e a alegria verdadeira, a perfeita alegria, como diria São Francisco, e fiquei amarrado a alguma coisa, sim, e então não escolhi. E por isso, repito,
pode acontecer e depois Deus vai cozendo os nossos cacos partidos e vai tentar que nós possamos reconstruir, mesmo apesar disso. Mas tantas vezes nós podemos não nos perdoar, porque estava ali e porque estava amarrado a alguma coisa que era importante, porque possuía tantos bens, Sim, diz do jovem. Possuía tantos bens. E o coração estava agarrado a ele. Por causa disso, não dei o passo. E nós vamos carregar isso. Para a vida. Corre-se o risco de carregar para a vida, Para a né? vida. Não há como dar a volta depois, né? Por isso eu acho que é importante fazer-se as perguntas. Nos jovens e nos menos jovens. Será que é por aqui? Não ter medo. Não ter medo. Não ter medo de fazer a pergunta certa. Ou de deixar que o Senhor... Quando os primeiros discípulos ouviram o testemunho de João Batista e foram atrás de Jesus, Jesus faz-lhe uma pergunta que é fundamental. O que procurais? O que procuras? Não ter medo dessa pergunta. E depois deixar que Jesus nos conduza. Vinde e vede. E Ele conduz-nos. Porque Ele não nos quer enganar. Não engana. Quer nos conduzir à vida e à vida verdadeira. Ele chamou para ver, né? Sim, Ele sim. convidou para mostrar a realidade, né? Sim, sim. E é na vida. Se calhar não estruturei muito, assim, numa estrutura, como quem dá uma aula, a questão do discernimento, mas muitas coisas já as disse. E outra coisa importante é na vida que o discernimento acontece. Não em teorias. Sim. Se eu me ponho a fazer castelos no ar, não. Mas na vida. Sim. Na vida. Ô, Frei José Carlos, a gente sabe que para os jovens a vida acadêmica é importante também. Que o jovem estude, que ele busque construir sua vida, seu futuro, né? Mas pode acontecer também de vir esse chamamento no meio disso, no meio daquilo que ele está vivendo, buscando, né? Como o senhor tinha essa inquietude. Eu queria que o senhor falasse assim para os pais, né? De um jovem que está vivendo a sua vida acadêmica e de repente está nesse questionamento. Qual seria o ideal assim da postura, né, dos pais para ajudar esse jovem? Sim. Nós temos frades menores conventuais, vários, que fizeram a escolha. Eu fiz a escolha depois de uma vida de trabalho, mas tantos que fizeram depois da engenharia, depois do curso de Direito, depois de uma vida de trabalho, depois da vida académica. E que é importante, e agradecer aos pais, porque eles fizeram aquele caminho. E às vezes aquele caminho serve para a vida, às vezes serve para dizer foi importante, mas não é isso. Por isso, eu acho que os pais se preocupam com a felicidade dos filhos. Sim. E quando um faz esta escolha, o medo escolheu a infelicidade, escolheu aquilo que é contrário ao que o mundo propõe, mas esta confiança. E que a vida académica, a formação, é importantíssima. Por isso, se calhar, tinham de passar por ali. Sim. Porque um dia, assim como para Pedro, o barco e as redes serviram para que eu fosse pescador de homens, alguém que passou pela vida académica, aquilo vai-lhe servir para a vida ao que o Senhor o chama. Tinha de passar por ali. Tinha de passar por ali. Deus não desperdiça nada, não é? Não, e Ele passa nas nossas faculdades, nas nossas academias, nas nossas escolas, nos nossos lugares de trabalho. Mateus estava no banco de impostos. Pedro, Tiago, João estavam no banco. Todos estavam ali, no lugar. E Jesus passa e aproveita. Por isso, eu acho que não ter medo, os pais encaminharam os filhos tantas vezes a esta formação, que é importante para eles. Pensem que ninguém, um pai ou uma mãe, ama tanto o seu filho.
não tenho dúvidas. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Deus ama os seus filhos ainda mais do que o pai e a mãe. Muito mais do que o pai e a mãe. E conhece os seus filhos muito mais do que o pai e a mãe. Por isso, às vezes, querer o bem e a felicidade do filho, às vezes é confiar em Deus. Mesmo quando não entendemos. Oh Deus, então eu que lhe dei o bom e do melhor, que pensava que era por ali, agora tu vais levar-o por ali, por quê? É uma pergunta legítima. Sim. Mas esperar que Deus dê a resposta. Sim. E às vezes a resposta vai dá-la, se calhar, daí por uns anos. Agora, confiar nele. Verdade. Entender depois, né? Sim. Me lembrei aqui da passagem do lava-pés, não é? Que Jesus falou para ele. Agora o que eu faço não entendes. Mas depois vais entender. Mas depois vais entender. E muitas vezes acontece conosco isso, né, Frei? Sim. A gente não está percebendo nada que está acontecendo, mas é só confiar. Sim. E o senhor acha que existem questões que precisam ser desmistificadas com relação à vida religiosa? As pessoas veem de uma forma a vida religiosa, não sei, como uma prisão ou como uma falta de opção, né? Sim. Veem e às vezes, se calhar, também por culpa nossa. Nós, religiosos, às vezes estamos pouco e também somos poucos, às vezes. E por isso, porque quem nos conhece de perto, quem pode estar connosco, ver como vivemos, pode tirar isso. Mas às vezes não somos conhecidos. Não somos conhecidos. E por isso, às vezes, têm ideias de nós que podem passar... recordo que um dia um frade, sempre à Itália, ia no comboio a fazer uma viagem e, em um certo momento, tirou um pão e começou a comer. E uma senhora que estava sentada olhava para ele assim e então ele disse: quer um bocadinho? Não. Então o que é que se passa? Ah, porque eu não sabia que vocês também comem. Nossa. Às vezes passa por estas dúvidas tão básicas. Às vezes, como é que é engraçado. Verdade. Quando me chamam para dar o testemunho, aos mais jovens principalmente, quando eu digo, vá, agora façam perguntas, aquilo que mais perguntam é como é que vocês vivem, o que é que fazem durante o dia. E às vezes falta um pouco isso. Como é que nós vivemos, o que é que fazemos durante o dia, porque senão nós somos aqueles que rezamos sempre, 24 horas por dia, somos aqueles que têm uma ligação direta com Deus, ou então também outras ideias um pouco menos simpáticas. Somos aqueles que queremos um lugar, que nos aproveitamos da vocação por uma vida cómoda, que nunca fazem nada, que nunca trabalha, que só trabalha ao domingo. É verdade. Mas isto, repito, não é acusar, falta um encontro. Falta um encontro. Eu, em Viseu, sou responsável da pastoral juvenil, da pastoral do ensino superior. Pastoral juvenil é outra coisa. Sou responsável também da pastoral do ensino superior diocesana. E quando estou com os universitários de hábito no meio do cortejo, ou quando eles me convidam a estar com eles nos meios onde não estão habituados a ver um frade, primeiro o espanto, depois o corajoso que vem e diz: olha, mas o senhor quem é? E por que está vestido assim? E ali às vezes começam diálogos muito interessantes. Às vezes falta esta oportunidade de dialogar no meio do mundo. Porque às vezes né, porque às vezes estamos muito no nosso mundo. Sim. Não é por acaso que o Papa Francisco pede uma igreja de portas abertas, não só para todos entrarem, mas também para que nós possamos sair e ir ao encontro de cada ser humano. Porque este é o mundo que Deus tanto amou, que lhe deu o seu Filho unigênito. Já chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria, antes de agradecê-lo, né, também pedir para o senhor deixar assim, um resumo, né, uma frase que possa resumir para nós
é a importância do discernimento vocacional. Sim. Eu acho que também o que acabamos de ver da vida de Santo António, o discernimento não é tanto fazer um programa para o futuro, porque António não sabia o que ia ser o seu futuro. Sim. Ele apenas quis seguir o Senhor Jesus. E seguindo o Senhor Jesus, procurando a vontade de Jesus, a vida dá voltas. Nunca terá pensado ir para Marrocos, nunca terá pensado ir para a Itália, nunca terá pensado ser o grande santo. Sim. O português, acho que ainda temos portugueses tão conhecidos no mundo inteiro, mas António será ainda o português mais conhecido em todo o mundo. E nada disso ele programou. A única coisa que ele quis foi seguir Jesus, viver o seu Evangelho com amor, com caridade, seguir os passos do Senhor, procurar o Senhor. A última frase de António é mesmo aquela: vejo o meu Senhor. Por isso, para o discernimento, procurar a vontade do Senhor, que é a vontade mais profunda que temos no nosso coração. Não foi uma frase pequena, mas é um desafio. Isso. Não, é programar o futuro. Muito interessante o que você falou, Frei. E é isso mesmo, que aprendemos a confiar, não é? Sim, sim. E eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada pelo seu tempo. De nada. Por esse momento tão rico. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas, né? A começar de nós aqui a amadurecermos mais, né? No discernimento, não só na nossa vida pessoal, mas também ajudando a quem está perto de nós. Muito obrigada. De nada. E um desafio a quem quiser conhecer melhor os frades menores conventuais no site franciscanos.pt ou através das redes sociais Franciscanos na Terra de António, conseguem encontrar-nos e saber um pouco mais sobre nós. Franciscanos na Terra de Antônio. Com certeza a nossa produção está colocando já aqui embaixo, né, no rodapé do vídeo, para as pessoas anotarem e entrarem em contato. Sua bênção mais uma vez. O Senhor abençoe e abençoe todos aqueles que nos acompanham. Uma bênção para todos. Amém. Obrigada, Frei. Nós agradecemos a todos que acompanharam o Manhã Viva de hoje sobre esse tema do discernimento vocacional, mas também o discernimento para nós aplicarmos na nossa própria vida. Porque como nos ensinou aqui o Frei José Carlos, a nossa vida é uma vocação. Aprendi, viu, Frei? Muito forte essa frase. Então, a sua vida é uma vocação. Viva bem a sua vida. Agradeço a todos que nos acompanharam. Lembrando que esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Há uma playlist com os programas do Manhã Viva. Você pode enviar esse programa para alguém. Recomendo esse programa para alguém, porque vale muito a pena. Então, eu quero deixar o nosso abraço e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.